E a fabricante de motores WEG, como eu mencionava no começo do programa, divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2023 nesta manhã, ou seja, já começamos o dia com o resultado batendo a porta, aquela planilha gigantesca, aquele release que os investidores adoram e, claro, adoraram ainda mais por conta dos resultados efetivos da companhia. O EBITDA da WEG foi de 1 bilhão e 833 milhões de reais para apenas o segundo trimestre, ou seja, não é o resultado anual. 1 bilhão e 833 milhões de reais foi o EBITDA apresentado pela WEG nos últimos 3 meses, o que representa uma alta de 45,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA ficou em 22,4%, aumento de 4,9 pontos percentuais na relação com o segundo trimestre de 2022. Segundo o comunicado, abre aspas, apresentamos crescimento de receita consistente nesse trimestre, reflexo do bom desempenho dos negócios de ciclo longo, aliado a uma boa demanda por nossos produtos e serviços nas principais regiões em que atuamos, contribuindo para um trimestre de crescimento das margens operacionais, fecha aspas. Já o retorno sobre o capital investido, o ROIC, ficou em 34,4% no segundo trimestre de 2023, o que representa um avanço de 7,5 pontos percentuais na comparação anual, na comparação com 2022. O controle da necessidade de capital de giro, aliado à acomodação dos custos de materiais, mix de produtos e também na melhora do desempenho das operações no exterior, contribuíram para o crescimento do retorno sobre capital investido. O lucro líquido da WEG foi de 1 bilhão 368 milhões de reais entre os meses de abril e junho deste ano, um crescimento de 49,9% em relação ao segundo trimestre de 2022. A margem líquida cresceu 12,7% para 16,7% no segundo trimestre de 2023. Para falar um pouco mais sobre os resultados da companhia da WEG, que é uma fabricante de motores, eu gostaria de convidar aqui à nossa tela Flávio Conde, lá da Levante. Muito obrigado novamente aí pela presença. É sempre um prazer receber toda a equipe da Levante e, claro, um prazer aí lhe receber no nosso programa aqui, no nosso fechamento de mercado. Começamos a temporada de balanços, Flávio. Para a WEG especificamente, o mercado parece que está gostando. É o principal ativo aí negociado no campo positivo e com a maior oscilação do dia. Há motivos para o investidor ficar tão animado? O EBITDA veio bem alto, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Muito obrigado pela participação, Flávio. Eu que agradeço, a Levante também, mais um convite aqui na BMC. É sempre bom falar com vocês. Vamos lá. O resultado realmente veio muito forte, com crescimento no EBITDA, o crescimento veio de 8,6% contra o primeiro TRI e 45,9% em relação ao segundo TRI do ano passado, ok? Então, isso está lá, todo mundo viu, adorou. Mesma coisa o lucro líquido, subiu 4,7% versus o último TRI, e 49 em relação ao segundo. Eles vieram um pouco acima do esperado, né? O EBITDA era 1 bi 720, 1 bi 750, a mediana do mercado veio 833, portanto veio um número bom. Essa empresa é um show e é uma empresa que entrega resultados há mais de 10 anos e sempre resultados muito fortes. A grande questão que o mercado discute, principalmente gestores de fundos tal, que ficam pensando, eu saio de WEG, continuo em WEG, eu compro mais WEG. Aí, primeira coisa que eu fiz hoje de manhã foi comparar com a expectativa dos resultados para o ano. E o que acontece? A companhia está com uma projeção de EBITDA de 6,7 para o ano, 6 bilhões e 700 milhões,
E usando os números do primeiro semestre e projetando o segundo, eu cheguei num número maior, 7 bilhões e 500 milhões, ou seja, 800 milhões acima, o que justifica essa reação positiva do mercado. Primeira coisa. Então, ele tem um EBITDA maior para fazer no ano do que a mediana das projeções. O EBITDA é a coisa mais importante nessa companhia, o julgar. Quando a gente vai para o lucro líquido, acontece a mesma coisa. A projeção é de 5 bilhões e 200, considerando o primeiro semestre, projetando, eu cheguei no número maior de 5 bi 700, mais um ponto positivo para comprar a VEG. Outro ponto que, para mim, foi o mais importante, e talvez o mercado não deu tanta atenção, ou deu atenção, mas não escreveu muito, que é o seguinte: essa empresa, há um ano atrás, ela tinha um caixa líquido, ou seja, a caixa maior que dívida, em torno de 240 milhões. E hoje ela fechou, o segundo trimestre, ela fechou com 2 bilhões e 400. Ela foi de 260 milhões para 2 bilhões e 400. A empresa, em 12 meses, conseguiu gerar líquido, um aumento de caixa de 2 bi. Esse número é brutal de alto, é muito alto em 12 meses. Então, isso daí é muito favorável. Em primeiro lugar, a maioria das empresas em bolsa, 80%, cerca de 80%, tem dívida líquida. Ela tem caixa líquida. E tem um caixa líquido considerável, 2 bi 460. Então, o que ela vai fazer? Ela vai distribuir 40% via dividendos. Eu fui lá, você faz as contas, você fala 1 bi e 77 milhões, ela vai distribuir, mas como ela tem um valor de mercado muito alto, o valor de mercado dela é em torno de 150 bi, o dividendo mal faz cócega no resultado da empresa, tá? No resultado do acionista. O acionista não está, ele vai receber bruto uns 25, 26 centavos para um papel que está cotado a R$ 37,50, isso daí não é nada, concorda? Então, quem está, isso é importante o investidor ter na cabeça, quem está em VEG está pela valorização do capital. E o que eu fico pensando é o seguinte: se ele deu 2 bi 400 de lucro, vai um bi, vai continuar com 1 bi 400 no caixa, o que ele vai fazer com o dinheiro? Então, ele pode usar esse dinheiro em mais investimentos. E o que a gente quer, eu como analista, quero é que ele invista mais em aumento de produção ou aquisição de concorrentes, porque isso é uma coisa que ele faz há 20 anos muito bem feito. Então, a gente percebe, a cada ano, ele está adquirindo alguma empresa dentro ou fora do Brasil, ou está investindo em aumento de capacidade. Então, é isso que eu estou torcendo para que aconteça, continue a acontecer de uma maneira bem lucrativa, que é o que acontece. Aí, para finalizar, eu fui calcular os múltiplos da VEG com os novos números, e ela tem um EV/EBITDA para 2023 de 20,0. EV/EBITDA de 20,0 parece um EV/EBITDA alto, porque a média do mercado está aí entre 6 e 12, dependendo do setor. Para você ter uma ideia, a Vale tem um EV/EBITDA de 3,5,
Mas qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o ROIC e o ROA da companhia, ou seja, o retorno do investimento dela é de 25%, é muito alto. O ROI dela é 30,7%, é muito alto, e continua nesse patamar. Não é que nem a Vale, ou Petrobras, ou empresa de siderurgia ou papel celulose, no qual eles dependem de um preço do exterior para subir ou descer. E, por fim, eu fiz uma coisa hoje parecida com o que o JP Morgan divulgou ontem. Ontem o JP Morgan divulgou que ele sugeriu para os clientes dele internacionais para ficar comprado em VEG e vendido em ABB. ABB é aquela fusão de uma empresa sueca, a ASEA, e uma empresa suíça, Brown Boveri, e eles criaram um gigante do setor de motores elétricos, que é o mesmo setor da VEG. A ABB e a VEG não são empresas iguais, mas elas estão em setores próximos. É muito difícil você conseguir um comparativo. É diferente, por exemplo, de Suzano e Klabin. As duas estão em celulose e papel. E, mesmo assim, elas têm um pouco de diferença. E aí, o EV/EBITDA das duas está no mesmo nível de 20 vezes. Então, o que quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a ação está bem precificada e ela vai continuar a subir conforme sobe os resultados. Então, se os resultados subirem 13% num determinado trimestre, as ações, sempre que eu falo aqui, preço de ação acompanha resultado. O resultado cresce, o preço da ação sobe. Então, ela tem ainda espaço para se valorizar, mas eu queria colocar só um risco no investimento de VEG3, que é o dólar ir para 4,50, porque ela tem cerca de 50% da receita dela, varia, às vezes é 55%, às vezes é 45%, ela tem no mercado externo. Então, o dólar é um fator importante para a empresa. Mas, como a empresa tem uma margem muito grande, isso daí nem afetou ela, porque você vê, ela gerou 2 bi de receita de caixa em um ano com o dólar caindo. Mas eu queria colocar essa questão para os investidores em geral, para ficar de olho no dólar, porque esse investidor fica preocupado toda semana se a ação está subindo ou está caindo. Quando o dólar cair 10 centavos num determinado mês, pode ser que naquele mês, a VEG recue um pouquinho. Mas é uma baita empresa e a minha recomendação é comprar e ficar. Esse é o tipo de empresa que dá para a gente viajar 5 anos e voltar sem ficar preocupado. Maravilha, Flávio. Antes de retomar aqui a conversa com o Flávio Conde, o pessoal ficou assustado com a sua projeção, viu, Flávio? EV/EBITDA alto, o pessoal olhando aqui, pelo menos em comparação aí com outros ativos do mercado. Você mencionava de 6 a 12, aí, pelo menos uma média de EV/EBITDA que é negociado aqui no mercado brasileiro. A VEG bem acima desse patamar. E muitos perguntando sobre a distribuição de dividendos, ou seja, é uma baixa distribuição de dividendos, e o reinvestimento na própria companhia. Teve gente que me mandou mensagem aqui e falou: Gabriel, eu gosto muito da empresa, os resultados operacionais são muito interessantes, no entanto, para entrar, para gerar valor, para crescer o patrimônio, eu fico preocupado talvez com uma falta de foco da empresa, faz bastante aquisição, não tem ali muito um direcionamento, mas a VEG, aí, pelo menos a meu ver, parece uma empresa muito sólida, bem consolidada no mercado. Como o senhor enxerga essa posição da VEG no mercado internacional, já que praticamente ali metade da sua receita vem de moedas estrangeiras, vem de outros mercados que não aqui o Brasil. E, claro, o que poderia ser um fator de
maior crescimento, pelo menos para a ação aqui da companhia? Seria talvez o interesse maior por dividendos, a companhia começar a distribuir parte desses lucros, a companhia fazer novas aquisições, como você mencionou anteriormente, a empresa anunciar ali uma concentração em um segmento específico, a concentração ali em uma área de atuação única. Como que o senhor enxerga a Vale? O que poderia fazer esse crescimento aumentar, esse destravamento de valor e deixar o investidor que está entrando nesse patamar aqui dos R$ 37,00 um pouco mais tranquilo com o ativo aí, com essas perspectivas de crescimento? Vamos lá. Em primeiro lugar, quem já está no papel está ganhando, você mostrou, teve uma oportunidade, eu acho que foi em agosto, julho do ano passado, quando ela foi quase a 22. Agora, quem está não deve sair. Por quê? Porque a perspectiva... A empresa é uma empresa... Sabe aquela empresa incansável que está todo mundo olhando os mercados, não está ninguém lá do tipo, já deu, já estou com 70 anos, os controladores, tá bom, não precisa mais. Não tem disso. Eles estão de olho em algumas coisas. Primeira coisa, energia solar, que está crescendo bastante. Eles são fornecedores de equipamentos de energia solar, então eles estão bem posicionados para isso. Segundo lugar, a indústria 4.0, automação, eles também estão nessa vertical e acreditam que vão continuar crescendo nessa vertical, com o mercado de motores, drives e automação. Isso daí continua forte. Outra coisa que continua forte é a questão da descarbonização, que está levando o mundo a ficar mais eletrificado, e essa maior eletrificação vai gerar maiores investimentos numa área que eles chamam GTD, que quer dizer geração, transmissão e distribuição. Eles também estão muito bem aí, e eles também estão muito bem na questão dos carros elétricos. Eles já estão se preparando para fazer baterias para carros elétricos. Então, em termos de crescimento, continuo animado, não é nem ficar animado, eu continuo animado, porque a empresa vem conseguindo isso nos últimos 20 anos de uma forma muito competente e contínua. Eles não param, são incansáveis. Então eu acho que preocupação com as verticais deles não tem. Eu não fico preocupado com os negócios deles, não fico preocupado com a questão de comprar empresas ou negócios de empresas, porque eles fazem isso com um nível de sucesso muito grande, dado a experiência que eles têm no setor e também em outras aquisições. Se eu tivesse que pegar alguma coisa para me preocupar só um pouquinho com o dólar, é lógico, se o dólar for amanhã, for em dezembro, para R$4, aí sim tem um impacto nas exportações deles e também nos resultados das empresas que ficam no exterior. Mas se for de 4,81, que está agora, 4,80 para 4,60, que é um cenário possível e provável, 20 centavos de 4,80, isso daí mal dá 5%. Então, não é uma coisa preocupante. Não é uma coisa preocupante. Eu também já mostrei que o múltiplo de EBITDA de 20 é um múltiplo em linha com as empresas internacionais, e eles são vistos como uma empresa internacional. Mas uma coisa é patente: quem
estiver entrando agora já perdeu, digamos, 70% da festa, porque as ações da WEG estavam há 5 anos atrás, exatamente há 5 anos atrás, as ações da WEG estavam a R$ 9,23. Então, quem comprou há 5 anos atrás realmente arrebentou de ganhar. Quem comprou há 1 ano atrás pagou R$ 27, também foi muito bem, subiu 34%. A questão é, agora na faixa dos R$ 37,38, será que ela vai estar a 50 daqui a 1 ano? Talvez, não é difícil. E essa questão do EV/EBITDA, que a média do mercado é entre 6 e 12, e a gente tem a Petrobras com 2,5, a Vale com 3,5, a Suzano com 3,5, é por causa do negócio. A WEG consegue multiplicar a receita dela de uma forma que outros business não conseguem. E ela não tem período de caída. É diferente, por exemplo, de uma empresa de varejo, que bomba de vender num ano e depois as vendas caem, o resto cai. E 20 vezes EBITDA está em linha com o mercado internacional. Então não é preocupante. Só não vamos ter mais esse negócio de 9 para R$ 37. Agora vai de 36 para 40, depois para 45, depois para 50. Agora é uma baita empresa. A gente tem no Brasil uns 10 grupos de nível internacional. Então, a gente tem a JBS, a gente tem a Gerdau, a gente tem a WEG, tem a Vale, tem o Itaú. Então, a gente tem grupos de nível internacional que sempre vão melhorando. Tem a Mali Metal Leve, que é ligado à Mali da Alemanha. A gente tem, até quando eu vejo na imprensa o pessoal falar mal da indústria, a indústria brasileira está sucateada. Não é assim, entendeu? A gente tem empresas no estado da arte, a WEG é uma empresa no estado da arte, não tem, historicamente, nenhum ato dela que foi contra o acionista, então é uma empresa realmente única, dá para ficar comprada. A questão é, 70% da festa já foi. Se você estiver entrando hoje, tem uns 30 aí para cima. Não é? A gente tem que ser sincero. Saiu de R$ 9,00. Exatamente, né, Flávio? Em 2018. Eu não estou falando nem em 2016, quando estava tudo no chão. Já era 2018. Então, pode ir para 50, pode ir para 50. Basta ela crescer o EBITDA dela 15% ao ano, 20%, que a ação vai atrás. Como eu falei, a ação vai atrás de resultado. Maravilha. Flávio Conde, analista da Levante, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Ótimo trabalho de pesquisa sobre a WEG, acompanhando essa companhia que é bendita aí no mercado, mas todo mundo espera aí uma oportunidade de compra. Eu acho que já estou vivendo essa narrativa aí já faz uns anos. Eu olho para o mercado, o pessoal estava falando, caraca, mas WEG tá cara, né? Eu queria entrar, mas não consigo. Muito obrigado mesmo pela participação, sempre um prazer conversar contigo, com toda a equipe da Levante. Claro, contamos sempre aí com o teu trabalho impecável, essa pesquisa aí de mercado e, claro, esses relatórios emitidos sobre as companhias aí de capital aberto no mercado brasileiro. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço, BMC, e sua audiência qualificada pelas perguntas, pelo interesse. Estamos aí quando vocês precisarem.